Então, voltando, né? Então ele se formou na faculdade de Estrasburgo, em Teologia e Filosofia. Ele construía órgãos também, órgãos de tubos, né? de tocar. E foi um dos maiores intérpretes de Bach, então ele também era músico. Aos 30 anos ele tinha uma posição boa na vida, né? Então ele trabalhava na universidade, né? Ele era um docente da universidade, tinha uma grande reputação como músico, prestígio como pastor da sua igreja, então ele tinha praticamente tudo, né? Ele tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha uma profissão boa, era um professor universitário, né? Qual que é o topo da maioria das profissões? Esse é o professor universitário. Então ele praticamente tinha tudo, tinha respeito, tinha admiração, mas isso não era o suficiente para ele. Então o que ele fez? Ele começou a se preocupar com as colônias francesas que tinha na África e que eles não tinham cuidado médico nenhum. Então em 1905 ele cursou medicina, estudou medicina, e 6 anos depois ele formou-se, ele se casou e partiu para Lambaréné, uma parte do Gabão, e que era um lugar que precisava muito de médicos, porque não tinha assistência médica, não tinha ninguém que se preocupava com eles. E lá, com a falta de recursos, ele improvisou um galinheiro. Então ele pegou um galinheiro e fez como se fosse um consultório, depois como se fosse um hospital. E ele tinha muita carência de instrumentos e muita carência de remédios. E também ele tinha dificuldade da língua, né, em si. Mas mesmo assim ele atendia 40 doentes por dia. Além do atendimento, ele ensinava também o Evangelho e usava exemplos da natureza, exemplos da região para poder fazer, né, o pessoal entender sobre o Evangelho com uma atitude de benefício do próximo. Então sempre visando o auxílio ao outro, né? Quando teve a Primeira Guerra Mundial, como ele era alemão, a França aprisionou ele num campo de concentração e ele ficou nesse período escrevendo sobre a parte da civilização, a parte de ética, né? Então ele escreveu vários livros. No final da guerra, ele começou de novo a procurar, a juntar meios para poder fazer esse auxílio à África, né? Então ele começou a fazer palestras, começou a divulgar e a fazer livros para juntar dinheiro e juntar equipamento e pessoas para poder ir de novo para a África. E dessa vez ele foi acompanhado de médicos e enfermeiras que estavam dispostos a ajudar, né, na sua causa, e ele ergueu um hospital numa área mais propícia e formou uma equipe para trabalhar com essa ideia de ajudar os pobres e ajudar as pessoas de lá. Então, em 1952, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Depois, em 1965, ele morreu e o coração dele está no hospital Albert Schweitzer, lá na África. Então, ele é uma pessoa que ele é um exemplo para todos nós, não só pelo que ele fez pelos humanos, mas pelos pensamentos dele mesmo e as ações e o exemplo, né? Então ele fala, até que o homem estenda seu círculo de compaixão a todas as coisas vivas, o homem não encontrará paz. Então ele convivia, atendia os animais como se fossem humanos. Então ele não tinha essa diferença para ele. Aí ele fala, quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Então são todas ideias que ele vê, que ele compara o semelhante não só a uma pessoa, mas a todo ser vivo, né? Então ele considera o seu semelhante, aquele que a gente deve amar, que Jesus fala, amar o seu semelhante, não é só o homem, né? Ele considera todos os seres vivos. Aqui ele fala, não me importa se o animal é capaz de raciocinar, só me importa que ele é capaz de sofrer, e por isso eu considero ele como meu próximo, né? Então, não importa se o animal ele tem inteligência ou não, se ele é capaz de sofrer, ele é meu próximo. Por quê? Porque ele sente a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma tristeza, a mesma agonia que eu sinto. Então ele é considerado meu próximo porque ele tem as emoções iguais às minhas. Você vê, um pensamento super avançado, que até hoje tem gente que não aceita. Ele fala, tudo que tem vida tem valor, como ser vivo, como uma manifestação do mistério da vida. Então, valoriza as plantas, valoriza os animais, valoriza as próprias pessoas. Na época dele, né, tinha um preconceito enorme com
a parte de racismo, né? E ele se dedica àqueles que são mais segregados. Aí ele fala, só são verdadeiramente felizes aqueles que procuram ser úteis aos outros. Você vê que ele tinha tudo, ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha um emprego bom, ele tinha um casamento, ele tinha tudo. Mas ele preferiu ser útil, né? Enquanto ele não foi útil, ele não se sentiu feliz. Enquanto ele todo dia ele não atendia e trazia paz e tranquilidade e aliviava a dor do seu semelhante, ele não se sentiu feliz. Aí ele fala, o erro da ética até o momento tem sido a crença de que só se deve aplicá-la em relação aos homens. Então ele já tem uma visão de que a gente tem que expandir essa parte tanto do semelhante quanto a parte de ética e a parte de consideração e respeito a todos os seres vivos, não só o homem. Enquanto a gente só usar a ética e tiver o respeito só pelo homem, a gente vai estar fadado a destruir a natureza, a sofrer as consequências dessa destruição. Então ele é uma pessoa muito avançada no tempo dele. Ele fala, um homem é verdadeiramente ético apenas quando obedece às suas compulsões para ajudar toda a vida que ele é capaz, de assistir e evitar ferir toda coisa que vive. Você vê o tamanho que alcança essa frase? Vai desde você ajudar um semelhante, né, que nem no caso dele, estudar medicina para poder ser um instrumento, para poder ajudar aqueles que precisam, até você evitar de pisar numa formiga. Se você pode evitar de pisar naquela formiga, para que você vai pisar? Para que você vai tirar a vida daquela formiga? Entendeu? Então, um ato que você pensa, para que você vai arrancar uma folha de uma árvore, sem motivo nenhum? Então, é uma frase que ela atinge o universo inteiro, desde o ser mais simples até o ser mais elaborado. Então, se você vai respeitar uma pessoa, por que você não respeita um animal? Por que você não respeita uma planta? Por que você não respeita a própria natureza em si? Então, é uma frase que ela traz um conjunto e uma praticidade enorme. Está aqui ele com o gatinho. Que coisa mais, assim, meiga, linda, Aqui a gente agora já vai mudar de assunto. Então, o que a gente vai tentar passar para vocês para começar as coisas, Nós já passamos alguns vídeos no grupo e o que é mais importante de tudo que vocês vão aprender, de tudo que vocês vão estudar, de tudo que vocês vão ver. Ninguém, nenhum homem é capaz de ter a razão completa das coisas. Então vão ter muitas coisas que vocês vão aprender em muitos lugares e cabe a vocês filtrar o que vocês consideram lógico, consideram certo, consideram correto, porque assim, qualquer pessoa pode falar o que quiser, porque qualquer pessoa pode ter uma ideia e pode expressar essa ideia, e muitas vezes até acreditar nessa ideia. Agora cabe a gente a filtrar aquilo que a gente ouve, a filtrar aquilo que a gente vê, a filtrar aquilo que a gente acredita. Muitas vezes tem pessoas que necessitam de ter uma muleta para andar, tem outras pessoas que não precisam, Então muitas vezes algumas ideias são muletas das pessoas, que as pessoas se apoiam, são meios das pessoas terem confiança nelas mesmas, são meios das pessoas conseguirem seguir em frente. Só que não quer dizer que para você seja preciso, Então muitos espíritos e muitas pessoas vão falar muita coisa. Mas o grande crivo que vocês têm que levar, a grande consideração, é se aquilo passa pela sua lógica. Se na tua cabeça aquilo faz sentido, se na tua cabeça aquilo é uma coisa correta. Então você vai ouvir muita coisa, e muita coisa vai parecer correta, e muita coisa não vai parecer correta. Mas o importante é você aproveitar aquilo que a pessoa tem de bom para oferecer, aquele conhecimento, e o resto você filtra e deixa com a pessoa que precisa. Então isso é o mais importante de tudo na vida da gente. A gente tem que criar a nossa certeza, tem que criar a nossa religião, tem que criar a nossa base de vida. Você não precisa usar ninguém como base. Você vê, a gente pode utilizar frases, utilizar o exemplo de pessoas que têm muito a oferecer, mas a gente não precisa acreditar em tudo e a gente não precisa fazer da mesma maneira.
A gente pode encontrar a nossa maneira de ajudar o mundo, a gente pode encontrar o nosso jeito de entender as coisas, né? Isso é importante. Então, assim, o mais importante de tudo, não acreditar em tudo que vocês ouvem, filtrar, ver o que serve para vocês e o que não serve, né? Então isso é importante. Então aqui a gente começa. Nem tudo que te oferecem é bom para você. Aprenda a filtrar palavras, ações e pessoas quando necessário. Então a gente tem que pensar nisso. As pessoas podem falar milhões de coisas, né? A gente pode encontrar milhões de pessoas com milhões de opiniões diferentes. E muitas vezes as pessoas não estão erradas. Muitas vezes elas só têm uma opinião diferente. Então aqui também a gente vê o Dalai Lama falando. Neste mundo não existe uma verdade universal. Uma mesma verdade pode apresentar diferentes fisionomias. Tudo depende das decifrações feitas através de nossos prismas intelectuais, filosóficos, culturais e religiosos. Aqui a gente vê um exemplo. Então aqui um olha para a barra de um lado e vê 3 barras. Outro olha para a barra do outro lado e vê 4. Quem que está com razão? Os dois. Quem que está errado? Os dois. Entendeu? Então não tem uma realidade que seja única. A realidade, ela pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, visto de ângulos diferentes, pode parecer bem contraditórias, né? Então tem assuntos e situações que não tem uma resposta matemática, uma resposta certa, correta ou única. A maioria das coisas a gente tem mais de uma resposta, tem mais de uma maneira de ver, né? E sempre pelo prisma do quê? Pelo prisma daquilo que a gente já viveu, pelo prisma daquilo que a gente quer que seja, né? Pelo prisma daquilo que a gente acredita. Aqui, quem está vendo do lado de cá pensa que a leoa está engolindo o leãozinho. E quem vê do lado de cá está vendo que ela só está carregando e protegendo, né? Então depende muito do jeito que a gente vê as coisas. Aqui é a mesma coisa. Um olha pelo lado e vê o 9. O outro olha pelo outro lado e vê o 6. E os dois estão certos, porque é uma maneira de cada um ver as coisas, né? Então a gente tem que ter o quê? Respeito. Respeito pelas pessoas que estão vendo as coisas de uma maneira diferente da nossa, né? A gente não pode... Primeiro, não pode julgar que a gente sabe o que é o correto, porque a maioria das vezes a gente não sabe e a gente muitas vezes está muito mais errado do que a gente pensa. E depois respeitar a outra pessoa que tem uma opinião diferente. Às vezes a única coisa que ela está fazendo é ver de uma maneira diferente da sua, né? Então, a gente tem que respeitar, porque ninguém é dono de uma verdade universal e única e verdadeira e sem nenhum tipo de dúvida. Esse é o mais legal de todos. Então, tudo que ele vai pintar, o que acontece? Ele vê o chifre na frente dele, porque a visão dele tem o chifre, né, que atrapalha. E quantas vezes, é por isso que a gente fala, quantas vezes a gente tem alguma coisa que atrapalha a gente de ver as coisas com clareza? Então, às vezes a gente tem um preconceito, às vezes a gente tem uma ideia preconcebida, às vezes a gente tem uma dificuldade, né? Às vezes a gente tem uma falta até de inteligência para poder perceber aquela situação. E uma falta de percepção, de carinho, de se colocar no lugar do outro. Então, às vezes a gente não consegue porque tem um obstáculo dentro da gente que não deixa a gente ver. Como se fosse o chifre do rinoceronte tampando a visão dele. Então, por isso que Jesus fala assim, antes de comentar sobre o cisco no olho do outro, vê a trave que tem no teu olho, o tamanho do obstáculo que tem na sua visão, né? Então é a mesma coisa. Muitas vezes a gente quer ver as coisas da maneira clara, mas a gente tem uma coisa que impede, um obstáculo. Às vezes é um preconceito, às vezes é uma ideia preconcebida, às vezes é alguma coisa que a gente pega desde nascença, né? Então a gente tem alguma coisa que atrapalha a gente. Aí a gente pensa então, como que a gente pode chegar ao conhecimento? De que maneira, né? Então aqui tem uma história que é sobre o Sócrates. Então o Sócrates ele foi junto com o discípulo dele no oráculo, que é o oráculo de Delfos, que era na Grécia, e lá as pessoas procuravam aquele oráculo como se fosse uma pessoa procurando um tarô, uma pessoa procurando os búzios, para buscar respostas do mundo espiritual, para buscar resposta dos deuses, né? Então eles iam procurar aquele oráculo justamente para encontrar uma resposta para as dúvidas que eles tinham. E o
o Sócrates foi junto com o seu discípulo e chegou lá. Então Sócrates busca saber dos deuses, né, e os deuses falam para Sócrates. Né, Sócrates pergunta: quem é o homem mais inteligente do mundo? Quem é o homem mais sábio do mundo? Aí o oráculo fala que é ele. Então que Sócrates é o homem mais sábio do mundo. Então ele fala: Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. E com isso Sócrates pensou que essa era uma missão enviada por Deus a Apolo, para que ele procurasse alguém que fosse mais sábio do que ele. Então ele começou a procurar na Grécia alguém que é mais sábio do que ele. É o que ele faz. Ele se aproxima das pessoas que ele considera sábio e começa a perguntar. Então ele fala: aproximei-me de um homem que era considerado sábio e pensei comigo que eu era mais preparado do que ele. Ninguém sabe mais do que o outro, mas ele acreditava que sabia, né, que sim, ainda que não seja verdade. Eu não sei mais do que ele e sou consciente disso, por isso sou mais sábio do que ele. Então ele chegava perto de uma pessoa que era um arquiteto. Aí ele falava assim: nossa, você é mais sábio do que eu, né? Eu quero ver por que você é mais sábio do que eu. Por que você constrói isso assim, desse jeito? Ele falava: porque a vida inteira se construiu assim. Mas por que se constrói assim, não se constrói de outra maneira? Porque a vida inteira o meu orientador, o meu mestre me ensinou a construir assim, o mestre dele ensinou a construir assim, e o mestre dele ensinou a construir assim. E a gente construiu a vida inteira assim. Aí ele começou a perceber que ele não era mais inteligente do que ele, né? Que aquele que se achava expert em algum assunto não era mais inteligente do que ele. A única coisa é que ele achava que era. E ele se dava conta que ele não sabia. Mas o outro também não sabia, só que o outro achava que sabia. Então ele começou a perceber que a humildade dele, de justamente saber, de justamente se colocar numa posição de ignorante, era o que tornava ele mais sábio que os outros. Ele chegava para um governante e falava assim: como que você calcula o imposto do povo? A gente pega do governo anterior e refaz de novo. Mas na base do quê? Não, porque sempre foi assim. Então, eles não sabiam, só sabiam repetir a mesma coisa. E ele podia muito bem pegar e repetir também, né? Só que ele saberia que ele sabe que ele está só repetindo, ele não está sabendo nada. Ele está sabendo que ele não sabe. Então, qual que é a grande sabedoria de Sócrates? Aí ele chega à famosa conclusão: só sei que nada sei. Então, ele, ao saber que nada ele sabia, Sócrates dá o primeiro passo para ser um sábio de verdade, e não um falso sábio como os outros. Esse primeiro passo é admitir a ignorância. Então, como que a gente vai se tornando mais sábio? Abrindo a mente da gente e admitindo que a gente tem muita coisa para aprender. Então a postura de humildade diante do conhecimento faz com que aprendamos mais, pois só pode aprender aquele que sabe que ainda não sabe. Então se uma pessoa acha que sabe, por exemplo, pintar a parede, e ela põe na cabeça dela que ela sabe pintar a parede, aí chega uma outra pessoa para fazer o serviço, e ela não quer nem saber como é que o outro vai fazer, porque ela já acha que sabe. Pode ser que o outro saiba fazer de uma maneira 500 vezes melhor, mas ela não vai dar oportunidade para aprender. Entendeu? Então, isso é importante, a gente ter a humildade de se colocar a mente aberta para receber coisas diferentes. Que nem a pessoa vai, faz um curso de sacerdócio e vira pai de santo. Mas, às vezes, ele pode aprender com uma benzedeira uma coisa que ele não aprendeu no curso dele. Não é porque ele é pai de santo que ele não tem nada para aprender com os filhos de santo, não tem nada para aprender com os espíritos, não tem nada para aprender, né, com a pessoa que vem se consultar. Então a gente tem que estar com a mente sempre aberta para tentar, para ter a oportunidade de aprender e se tornar mais sábio. Na hora que a gente fala: eu já sei de tudo, é que a gente menos sabe ainda. Então o mais sábio é aquele que sabe que não sabe nada. Aquele que se dispõe a aprender, né? Porque ele está dando oportunidade para novas informações. Aqui a gente vai pegar outra situação. Então agora a gente já percebeu que nem tudo que a gente ouve a gente tem que aceitar, nem tudo que a gente vê e o exemplo que as outras pessoas dão a gente tem que guardar para a gente, muita coisa a gente tem que filtrar.
a gente aprendeu a abrir a mente da gente e ter a humildade para poder receber coisas novas e poder ter aprendizados novos. E agora a gente vai começar a tratar de como interpretar as coisas, de como conseguir arrancar o máximo possível das coisas. Então, como a gente conseguir alcançar uma visão que não se restrinja ao mais básico, mais óbvio. Então, a gente tem, desde do Egito, desde o começo do mundo, a gente tem vários níveis de interpretação das coisas. Então, quando você olha um símbolo, muitas vezes ele quer dizer muito mais do que aquilo, do que aquela figura, do que aquela letra, do que aquela frase. Então, aqui a gente considerou, principalmente a parte do pessoal que estuda o Torá, para que a gente tenha pelo menos uma ideia de como essa situação. Então, o Torá ele tem vários níveis de interpretação. Então, você vai pegar o livro que é dos hebreus, o livro dos judeus, e você vai estar olhando aquele livro e tem vários níveis de você interpretar aquilo. Então, você vai estar olhando, você vai estar lendo as letras e vai estar lendo a lição que foi escrita. Então, a primeira coisa, você vai estar vendo uma visão simples, direta e literal. Então, você vai estar lendo as frases. Então, vai estar escrito lá: Deus é bom, Deus, no início, Deus era a luz. Então, vai estar escrito aquilo lá e você vai interpretar daquela maneira. Depois, você tem um segundo nível, que é um significado figurativo. Então, por exemplo, Deus é a luz. Então, já não quer dizer simplesmente aquelas palavras. Quer dizer que Deus é uma energia como a luz. É uma energia que se expande e tem as mesmas características da luz. Onde ela chega, ela consegue dominar todo o ambiente e ela toma conta de tudo. Então, já tem um significado figurativo. Depois, a gente tem um significado moral. Então, Deus é como a luz. O que quer dizer? Que ele aquece, que ele traz, por exemplo, como se fosse o sol, a luz do sol. Então, ele alimenta os filhos, ele alimenta as plantas alimentam os animais que comem as plantas, e o homem e todos aqueles que vivem das plantas. Então, ele já torna um significado moral. Então, como ele é um significado já de efeito sobre a vida das pessoas. Então, tem uma outra maneira de interpretar. E, finalmente, tem um significado cabalístico, um significado místico. Então, quando você fala Deus é o Sol, você está simbolizando que ele é um conjunto de energias que abrangem com as mesmas características da luz, e aí vai desdobrando essa significação. Então, a gente precisa pensar sempre nisso. Tem várias maneiras da gente estar